Fala aí, meus amigos! Firmeza, estamos de novo no ar para nossa novela do mecânico, gente. Sejam bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez, a novela do mecânico é uma aula prática, mão na massa que a gente faz toda terça-feira. E esta vai ser uma continuação da nossa aula número 34. Por que, Joelson, continuação? Que necessidade teve? Olha, por dois motivos. Essa aula deu um pouco de polêmica, a aula que eu falei sobre PWM executivo e informativo. E aí eu falei lá no meio da aula que sensor não tem corrente elétrica. Aí o pessoal questionou: Joás, por que não tem corrente? Como não tem corrente elétrica? Como que não funciona se não tem corrente elétrica? Então, por isso que eu estou nessa continuação para tirar essas dúvidas relacionadas à aula 34, tá? Por que que não tem? Por que que eu falei que não tem corrente elétrica em sensores? E outra polêmica que o pessoal ficou em dúvida lá também é por que usar atenuador em testes que a gente faz em atuadores. Sempre, por que sempre usar? Então a galera ficou com essas duas dúvidas, questionaram bastante, mandaram comentário, e eu quero agradecer vocês que comentaram, tá? Porque a nossa aula 34 foi muito bacana, só que ela não está mais no ar. Se você não viu a aula 34, eu vou deixar na descrição dessa aqui, tá bom? O link da aula 34 para você poder ir lá assistir e aproveitar muito melhor esse conteúdo. Se você não viu essa aula, porque não está acompanhando a gente, não deixe de nos acompanhar. Novela do mecânico é diagnóstico prático, direto ao ponto, e que vale muito a pena. Moçada aí que já nos acompanha há mais tempo, manda nos comentários aí, eu quero ver se vale a pena ou não, se vocês estão gostando, se a novela do mecânico está ajudando vocês, está contribuindo com a formação profissional. Fala aí pra gente, fala, porque tem muitos que estão aqui pela primeira vez, então é relevante a opinião de vocês, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Para ser avisado dos novos conteúdos. Quando você se inscreve no canal, ativa o sininho. Quando a gente vier com uma outra aula, você é avisado aí, você não perde. A gente só deixa essa aula 7 dias no ar e depois só fica o replay lá para galera que é da comunidade Motor Forte. Bora lá então, sem mais converseiro, vamos para o que interessa, tirar essas duas dúvidas, tá? Que ficaram lá na aula 34. Foram dúvidas que foi mais de uma pessoa, mais de duas, mais de três que ficou com essa mesma dúvida, então por isso que eu trouxe aqui para a gente tirar essas dúvidas. Quer ver só? Mostra aí, estagiário, a minha tela para a galera. Olha só aqui, ó, o comentário do pessoal. Botaram aqui, ó. No sensor não tem corrente elétrica, então como funciona sem eletricidade? Loucura, né, pessoal? Faz uma mistureba aí, é normal, né? Principalmente porque nem todos nós temos obrigação de saber disso, porque afinal de contas a maioria dos profissionais reparadores não são eletricistas, ou mesmo quando é eletricista, às vezes não conseguiu participar de um treinamento que fosse esclarecido isso, mas enfim, eu estou aqui para esclarecer. E afinal de contas, então, por que que o sensor não tem corrente elétrica, que eu disse lá na aula? Na realidade é assim, não é que o sensor não tem corrente elétrica. Para efeito de diagnóstico, a gente não testa a corrente elétrica. Porque para ver as rampas de corrente, vou fazer na prática aqui, daqui a pouco você vai ver. Vamos testar ali o sensor MAF desse carro, que aqui é analógico, e aí a gente vai pegar o sinal e vamos colocar a garra de corrente no mesmo fio para você ver. Não aparece fluxo de corrente nenhuma, tá? Porque para efeito de diagnóstico a gente precisa pegar com a garra de corrente uma rampa que ela vai representar o fluxo de corrente. Ah, Joelson, mas então quer dizer que um sensor tem tensão, porém não tem corrente, não tem nada de corrente? Cara, na verdade deve ter, eu só nunca consegui testar porque as garras de corrente não mostram nada, então deve ser um microampere, alguma coisa assim, nanoampere, sei lá, aí não aparece nada, porque a sensibilidade da garra ali, se não me engano, essa que a gente usa aqui da Rantec, ela começa com 10 miliampere.
5 ou 10 mA, que é muito pouca coisa, né? Porque a gente consegue testar com ela, inclusive, fuga de corrente, de repouso, que já fiz vários testes, quando tem ali uma fuga de 15 mA, 20 mA, ela mostra legal, mas enfim, essa correntezinha que tem nos sensores é muito menor que isso, ela vai lá para microampere, e aí não mostra nada, então por isso que para efeito de teste não se faz, não se tenta pegar, porque afinal de contas não aparece, eu nunca consegui, tá bom? E a outra questão da nossa aula é por que usar atenuador. Por que usar atenuador sempre que a gente for testar atuador? Atuador, conforme vocês que já viram a aula 34, já sabem o que é. Atuador é todo componente que produz trabalho. Hoje em dia, a maioria deles recebe um pulso PWM, que é o que a gente estudou lá na aula 34. Não vou repetir aqui para a gente não gastar mais tempo. Mas enfim, é só vocês rever a videoaula através do link que está aqui na descrição, tá bom? E aí, quando a gente vai testar esse cara, atuador, que realiza um trabalho, a gente precisa do quê? Precisa de usar um atuador, o atenuador, que é esse cara aqui. Deixa eu mostrar, vamos mostrar bem aqui para a galera. Moçada que está aqui pela primeira vez e tal, a gente usa muito esses termos, mas de repente você ainda não ouviu falar. Olha só, atenuador. A função desse cara é aumentar a capacidade de leitura do osciloscópio, tá bom? Por que se faz necessário esse aumento da leitura do osciloscópio? Porque originalmente o osciloscópio tem um limite. Com a ponta X1, por exemplo, no caso do Hantek, vamos botar aqui para ficar bem ilustrado. No caso do Hantek, ele aguenta até 35 volts. Bacana? E aí, no caso de um teste de um atuador com pulso PWM, é muito comum a gente ter valores maiores do que esse aqui, tá bom? Maior do que 35 volts, por causa do retorno que acontece quando desliga o pulso, ou seja, uma coisa que a gente chama de energia eletrocontramotriz, tá bom? Se quiser pesquisar mais e aprofundar nisso, isso tem muito conteúdo e rende bastante, tá bom? Pesquisa no Google sobre energia eletrocontramotriz. Nada mais é do que o retorno que quando eu vou botar aqui no quadro para ficar mais ilustrativo, o que acontece? Quando você tem um componente bobinado, que tem uma bobina interna, ele faz um trabalho quando recebe um valor de tensão, por exemplo, um pulso negativo. Tá? Jogou o pulso negativo, ele realiza um trabalho. Quando desliga, tira o pulso negativo, ele não para aqui no mesmo nível que estava. Vamos dizer que aqui fosse 12 volts. Ele continua, tá, para cima. Então você tem um pico grandão assim. Tá? Isso aqui é que dá esses valores maiores quando você está testando um atuador, ou seja, um componente que produz trabalho. Por isso a necessidade de você usar o atenuador. Ok? Então, vamos ver aqui, inclusive na prática, um diagnóstico feito em um atuador. Vem comigo aqui. Ó, esse exemplo aqui é um diagnóstico feito por nosso amigo Mauro, que ele pegou um pulso PWM que chegou aonde? Chegou lá no... Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Tá? Ele pegou esse pulso PWM que chega numa válvula dosadora de pressão de combustível da caminhonete L200, tá? Uma Mitsubishi. E aí, o que dá para a gente concluir, observar aqui? Primeiro passo... Vamos aqui junto ilustrar para você ficar bem inteirado disso aqui, tá? Ó, vamos pegar uma caneta mais grossa aqui para ficar bacana. Acho que aqui dá para ver agora. Opa, legal. Ó, olhando aqui o valor de configuração desse canal tá com 10 volts por divisão. O que significa isso, Joelson? O 0 volts está bem aqui. Ó, presta atenção, amigão, gruda aqui para você não perder.
Isso aqui é uma aula técnica, tá? Para você entender as coisas por fora e por dentro. Essa aqui é uma válvula de controle de pressão do diesel da caminhonete, tá? Antes de vir esse pulso aqui, que é o pulso negativo, ele estava exatamente com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 volts, tá bom? Nesse momento que ele estava com 14 volts, quando jogou o pulso negativo, veio aqui e alinhou com zero, certo? Alinhou com zero e veio andando, veio aqui, ó, manteve aqui com 0 volt. E olha o que aconteceu quando desenergizou, ó. Ele subiu aqui o sinal, mas não parou aqui, ó, onde estava no 14 volts. Ele continuou subindo. Olha onde que veio parar aqui, ó. Isso aqui é a energia eletrocontramotriz. Vamos ver aqui, ó, uma analisada para a gente ver qual foi esse retorno aqui, a quanto que chegou, tá? A gente está com 10 por divisões, 10 volts por divisão, então a gente está, até aqui deu 10 volts, até aqui deu 20, até aqui deu 30, tá? Deu mais uma subdivisão ali, deu 32, mais em torno disso. Então, até aqui, gente, essa energia eletrocontramotriz deu 32 volts, certo? Mas esse valor podia ser mais, tá? Eu acredito que, até vou pegar aqui, vou tentar pegar o pulso, desse pulso que chega na válvula do canister, para a gente ver quanto é que dá ali esse valor. Se a gente tiver sorte aqui, né, de ligar o carro e já vir o pulso, que não é sempre que a válvula do canister funciona, né, conforme o momento, conforme a necessidade, mas isso aqui é para você entender, tá bom? Ficou claro? O pessoal está entendendo aí? Vai me dizendo se agora saiu a dúvida do porquê usar atenuador quando vai testar esse tipo de componente que puxa corrente elétrica. Hã? Aqui nessa imagem a gente tem um extra aqui, né, que é a rampazinha de corrente, tá bom? Isso aqui até ilustra bem a nossa aula, que o pessoal teve dúvida lá na 34, por que não se usa, por que não tem corrente elétrica, por que não testa corrente elétrica em sensor? Porque não se vê essa rampa aqui, tá bom? Tá vendo que a hora que joga o negativo aqui e começa a puxar a corrente ali, ó, tá vendo? Puxa a corrente e tal, enquanto tá ligado o negativo, tá puxando corrente. Beleza? Só depois que cessa aqui o tempo de energizado com pulso negativo que a corrente começa a descer. Bacana? É só para você associar. Isso aqui é muito importante. É normal, gente, que em uma aula rápida, apesar de a gente não enrolar, não esconder nada e falar de um jeito simples, é normal o quê? Você ter uma dúvida em uma videoaula que, quando a gente está falando, tem um roteiro que a gente segue, tem um script, né? E aí, enfim, a gente não pode deixar ela muito longa. Mas eu acredito que agora você compreendeu, tá bom? Eletrocontramotriz, valores maiores, até chega maior que 35 volts, que é a capacidade máxima do osciloscópio, por isso que necessita do atenuador, que aí você multiplica em muito. Esse que a gente vai usar agora aqui, inclusive, ele é de 20 para 1, ou seja, aumenta aqueles 35 volts de capacidade máxima, ele aumenta em 20 vezes, que aí vai para quanto? 700 volts, não é isso? Então, com 700 volts, aí fica muito mais tranquilo, muito mais seguro, né? Ah, Joelson, então queima o osciloscópio se eu for testar um bico injetor, uma válvula do canister, um solenoide, sem um atenuador? Não, não é que queima, mas você está forçando a tua ferramenta, entendeu? Faz de conta assim, vamos fazer uma analogia, é igual você querer andar na rodovia com um veículo 1.0 aí a 150 por hora. Cortando giro o tempo todo e tentar manter velocidade. Ele não vai? Vai, você até consegue acompanhar em um carro 3.0, 4.0, 5.0 na descida, né? Mas o que acontece? O seu motorzinho, ó, poucos dias ele pode abrir o bico. É o que acontece, se você começar a testar muito esses componentes que puxa a corrente com o osciloscópio sem o atenuador, você bota uma exigência desnecessária no teu osciloscópio e você pode perder ou desconfigurar ou desregular ou prejudicar ele de alguma maneira num curto espaço de tempo. Bacana? Beleza, Wilson. Então essa parte aí dos valores da necessidade aí eu entendi. E quanto ao sensor,
Você falou que não tem corrente elétrica. Eu vou fazer uma prática ali. Vamos fazer junto, que fica melhor? Vou fazer direto no carro ali uma prática e aí você vai entender melhor. Vamos ali? Vamos lá então. Mais uma coisa. Pessoal, vocês que não estão no nosso grupo do Telegram da Motor Forte, entra lá, sabe por quê? Esse material aqui que a gente acabou de usar nessa aula, eu envio lá no grupo do Telegram, para vocês ter salvo, vocês poderem analisar depois, compartilhar com algum amigo, tá bom? Esse material aqui eu compartilho lá, mas é preciso que você esteja no grupo para poder aproveitar, tá bom? É motorfortetecnologia.com. Digitou isso na sua barra de navegação, aí já vai direto para o grupo do Telegram da Motor Forte. Tem muita coisa bacana lá, hein? Tem muita coisa que a gente coloca lá, e o legal do Telegram é que você, mesmo que entre agora, você vê as coisas que foi enviado anteriormente. Bacana? Vamos aqui então fazer a configuração e você vai me ajudar. Me ajuda aqui, gente. Fazer uma configuração aqui para a gente testar esse sensor, sinal ali do sensor MAF, desse Fiesta, tá? Vamos aqui botar 500 milissegundos, é um tempo lento, porque a gente vai precisar acelerar o motor, então ver essa reação, tá? Vamos colocar aqui X1 já tá, vamos colocar DC, né? Porque aqui nesse caso aqui é sensor, tá? Então é sensor, não tem corrente elétrica, então X1. E vamos botar aqui 1 volt. Eu acredito que com 1 volt a gente consegue fazer um teste bacana. É isso. Agora eu vou fazer a instrumentação ali e pedir para o nosso companheirão Matheus ligar o veículo para nós. Olha só. Eu estou aqui com a minha ponta de prova já. Vamos ligar aqui, ó, canal 1. Ligado no canal 1. Desse lado dela, o negativo sempre vai o máximo de referência para o negativo da bateria. Tá aqui já. E do lado da captação do sinal aqui, a nossa ponta de prova, que nesse caso aqui é a garrinha vermelha, vai na agulha. E aqui agora a gente está preparado para pegar o sinal, espetar aqui e pegar o sinal do sensor MAF. Nesse caso aqui é um MAF analógico, aquele que a gente vai acelerar e vai ver o sinal subir. E depois eu vou colocar a garra de corrente aqui em cima para você ver que não tem corrente elétrica, não vê rampa nenhuma nesse cara aqui, tá bom? Ligou a chave, Matheus? Vai lá. Matheus ligou o veículo. Estamos tendo uma leitura aqui já. Será que eu estou no pino correto? Bom, se eu tiver no pino correto, quando ele acelerar, a gente vai ver um valor na tela. Vamos ver, vamos ver. Não marcou tensão nenhuma. Vamos ver, vamos fazer um teste aqui, porque eu não sei de cabeça se esse pino é o mesmo do MAF. Matheus, se prepara para acelerar o carro. Acelerar! Não marcou nada, não é esse pino. Vamos para o outro. Mudei para outro pino, vamos ver se é esse aqui. Ele deve dar aqui no sinal do MAP em torno de 1 volts. Vai ser esse aqui, ó. Achei ali, tá vendo? Vou próximo de 1,5 volts. Esse aí vai ser o do MAP. Tá vendo que o osciloscópio não causa perigo nenhum? Aquele outro pino que eu espetei ali era o aterramento do sensor, sem problema nenhum. Agora espetei no fio correto, que é o primeiro aqui no início. Acelera! De novo? Não tem sinal. Então é o sensor de temperatura do ar. Sem problema, vamos para o próximo. Agora eu vou ligar no terceiro fio aqui. Nós temos que achar. Agora, pode acelerar bem de boa.
De boa, acelera de boa, não precisa forte não. Isso. Acelera bem de boa. Isso. Ó, gente, eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Ó, toda vez que ele acelera, o sinal do map sobe. Tá vendo? Solta. Acelera. É isso. Ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui que mostra o quê? A reação do sinal toda vez que ele acelera. Bacana? Agora eu vou colocar a garra de corrente nesse mesmo fio para você ver, conferir aqui comigo, tá? Vamos instrumentar junto aqui. Me ajuda, gente. Vamos ligar aqui no canal 4. Ó. Liguei no canal 4, veja onde que está a tensão lá. Ficou lá estabilizada lá em próximo de 0,5 volt, tá? Ó, garra de corrente ligado. Agora eu vou fazer a configuração aqui, ó, no canal 4. Vou avisar o osciloscópio que eu estou usando a garra de corrente, então eu tenho que botar aqui, ó, CC65, né? Vamos colocar aqui meio ampere. Vamos supor que a gente conseguisse ler, né? Estou fazendo só esse teste aqui para você compreender. Ó, coloquei meio ampere por divisão, tá bom? Resetei a garra. Veja aqui que quando eu reseto a garra, o 0 volt fica alinhado aqui bem com a pontinha, tá bom? Agora eu vou colocar no mesmo fio do sinal do sensor, que é o terceiro aqui, tá vendo? Terceiro fio, ó. Esse terceiro fio aqui é o que tá a agulha, que tá a agulhinha pegando o valor de tensão. E agora eu vou ligar a minha garra de corrente aqui. Bacana? Ó, liguei. Veja que a ondinha verde tá na garra de corrente e amarela no sinal de tensão do sensor. Agora quando a gente der um beliscão no acelerador aqui, você vai ver a reação somente da tensão. Beleza? Matheus, só dá um belisquinho só no acelerador, bem de boa. Isso. Ó. Vou até pausar aqui para você ver. Ó, quando ele acelerou, olha aqui como é bem sensível. Acelerou, fez a leitura. Só que aqui, ó, aqui de novo, só que no valor da corrente elétrica não apareceu nada. Tá bom? Agora vou pedir para ele fazer isso de novo para você conferir. Ó, ele está dando várias aceleradazinhas. Ó, tá vendo na tela aqui, ó, acelerou um pouquinho. Acelerou mais uma vez, tá vendo a leitura? De novo, tá? Cada rampinha dessa aqui é uma acelerada leve que ele deu. E olha a corrente elétrica, não leu nada. Ah, Joelson, mas você colocou e a garra de corrente não está nem ligada, ligou no canal errado, não vai ler mesmo. Aí você fica falando que sensor não tem corrente elétrica e tal, onde você tirou isso? É muito comum eu ouvir isso, você não é o primeiro que está falando isso. A galera questiona bastante. Onde está isso? Qual livro? Onde você estudou? Qual a escola? Tá aqui, ó. É no carro, eu estudo no carro. Isso aqui pelo menos eu aprendi, tá? Testando no carro. Tanto que agora eu vou ligar a garra de corrente para você ver, na mesma configuração aqui sem desligar ela, é ao vivo, cara. Mostra aqui, Marcos, faz favor, pra galera, porque agora eu vou ligar a garra de corrente lá no fio da sonda lambda, que aí lá tem corrente elétrica, porque é um componente que puxa a corrente elétrica. Vem com a câmera que a sonda é bem escondida lá atrás, tá? Agora eu vou mudar lá para a sonda, para você ver que lá sim puxa corrente elétrica toda vez que tem um pulso, tá bom? Ó, tô mudando aqui, ó, para a sonda. Liguei na sonda lambda aqui, ó. Legal? E aí eu vou ligar a garra de corrente também na sonda. Vamos ligar aqui. Cadê você? No fiozinho branco ali, tá? Porque a sonda lambda tem um aquecedor que puxa a corrente elétrica, tá bom? E olha só o que a gente tem na tela aqui, ó. Já ficou bem nítido, tá bom? Que toda vez, agora claro, a gente vai ter que mudar aqui os valores de configuração, porque o sinal estourou a tela, né? Vamos deixar aqui com 5 ampere e no canal 1 vamos deixar com 5 volts. Ó. Já está aqui na tela. E aí vou te mostrar como que isso funciona. Legal? Aqui no canal 4 ficou muito pequeno, então vamos mudar aqui para
para 2 amperes. Vou mudar para 2 amperes o canal 4. Pronto. Tá aí o sinal. Aqui sim, aqui puxa a corrente elétrica toda vez que tem um pulso elétrico. Esse pulso a gente está lendo em tensão no canal 1, o amarelo, e a gente está lendo a corrente elétrica no canal 4, no verde. Vamos fazer uma associação aqui para a gente ver. Ó, toda vez que teve, vou até mudar o tempo aqui para ficar melhor da gente ver. Ó, toda vez que teve um pulso negativo, aconteceu um pulso negativo, puxou a corrente elétrica, tá bom? Aconteceu um pulso negativo que estava lá em 5, 10, 13 volts, carro ligado, aqui está na marcha lenta, né? Jogou para 0, produziu o trabalho e puxou a corrente elétrica. Corrente elétrica quanto? 2 amperes por divisão. Vamos dar uma arrumadinha aqui. Praticamente 2 amperes. Cravado. Beleza? Pode desligar o carro, Matheus. Desligar a minha garra de corrente aqui para não acabar a bateria. Entendido? Simples e prático de você ver, porque a gente fez aqui do jeito que você acompanhou, né? Se é um componente que puxa corrente elétrica, recebe um pulso, é tensão que a gente lê, e é corrente elétrica que a gente lê também com a garra de corrente, que pode ser com uma Ranteczinha, ou da Raven também, ou qualquer garra de corrente. Ela é feita para isso. Em sensor, como você viu ali na prática, ao vivo, e a cores, você viu que no sensor MAP não leu, mesmo com uma configuração baixa de corrente elétrica, que a gente tentou usar ali com meio ampere, podia baixar até mais, né, para ilustrar, mas eu só estou fazendo isso aqui para provar, mostrar para o pessoal que questionou, entendeu? Porque nem sempre, às vezes, a pessoa que questiona é por maldade. Não, gente, isso é ótimo. O questionamento ajuda a gente. A gente só está nessa aula por causa disso. Se não tivesse essas dúvidas, a gente não precisava estar gravando essa continuação da nossa aula 34. Assim é muito bacana, né? Instiga a gente a aprofundar mais, explicar de um jeito diferente, porque uma coisa é a gente saber, uma coisa é fazer, e outra é explicar e conseguir fazer com que os amigos entendam e desenvolvam. Beleza? Então é isso, essas nossas duas grandes dúvidas que a gente tinha lá da aula 34, a gente fez, exemplifiquei e mostrei ali na prática para você. Beleza? Você que chegou por agora aqui, meu amigo, ou está no replay dessa aula, beleza? Ela é a continuação da 34. Se você não viu a 34, a gente vai deixar um link dela na descrição aqui para você poder conferir, tá bom? Na verdade ela não está mais no ar, mas como houve essa necessidade da gente ilustrar melhor, criando essa sequência, então é interessante. Senão você viu essa e fica perdidão aí, não consegue ver a outra. Aproveite que essa aqui também só fica no ar 7 dias, e durante esse tempo você consegue ver ela e ver a outra que foi a antecessor. Beleza? Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Faça como o pessoal fez lá na 34, porque assim nos ajuda a deixar cada vez mais simples, objetivo e direto ao ponto, para que a mecanicaiada, eletricistas de plantão aí, consigam entender melhor e nos acompanhar sempre. Legal? Deixa os comentários, tá bom? Se você gostou, se não gostou, ficou com dúvida, tem uma crítica, uma sugestão, fala comigo, inclusive de sugestões para as próximas novelas do mecânico. O que você quer saber? Hein? Teste de diagnóstico avançado, a gente tem um domínio bem bacana. Qualquer coisa que você perguntar, a gente já sabe, ou se não sabe, a gente vai pesquisar e traz aqui, né? Vocês ajudam a gente a aprender e desenvolver continuamente aí também, quando questionam e participam. Legal? Um abraço, gente, todo mundo que nos acompanhou até aqui, tá? Estejam com a gente na próxima terça-feira. Tamo junto? É isso aí. Um abraço e obrigado mais uma vez. Quanto mais o tempo passa, mais trabalhamos com tecnologia e menos com graxa. Yeah!